Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Boa noite, viajante. A chuva sabe o caminho do telhado e a floresta aprendeu a respirar devagar. Há uma cabana ao longe, com a janela morna e a cadeira certa para o seu passo. Aqui ninguém corre. Aqui as coisas voltam ao lugar, uma de cada vez. Quando o dia nascer, talvez você não se lembre de ter estado aqui, mas alguma coisa vai caber melhor por dentro. A cabana do sussurro abriu a porta. A história de hoje começa agora. Contos da Cabana do Sussurro, dia 03. A luz que me chamou pelo nome. Parte 1. Cheguei de boa, mas o peito pediu calma. Chuva fina, céu daquele jeitinho chumbo, e eu só querendo dar uma respirada decente depois do dia corrido. Tava tudo acelerado, cabeça a mil, notificação para todo lado. Aí o caminho da mata apareceu como quem diz: ei, cola aqui um pouco. Fui. Passo curto, tênis molhando de leve, cheiro de terra subindo, coisa boa. Do nada, no meio dos troncos, brotou um retângulo de luz. Parado, tranquilo, sem piscar. Não era farol, não era lanterna. Era tipo um convite. Pensei, oxe, isso. Cheguei mais perto. A cabana surgiu inteira. Madeira clarinha, alpendre simples, varal com 2 panos úmidos, janela acesa daquele jeito que abraça. Subi o degrau devagar, mão na maçaneta só para sentir. E a porta abriu sozinha, suave, como quem diz: entra, tá de boa. Por dentro, o ar tinha temperatura de abraço. Cheiro de chá, luz morna de abajur, estante curta com livro quieto, cadernos pardos com elástico, tapete redondo gasto nos pontos de chegada. Em cima da mesa, uma xícara sem asa soltando vapor tímido. Do lado, um bilhete dobrado uma vez. Nada gritando, nada pedindo senha. A casa sussurrando, sem pressa. Puxei a cadeira e sentei. O assoalho respondeu com um estalo manso, desses que endireitam um quadro. Levei a xícara ao rosto. Canela com doçura leve, quase erva doce. Primeiro gole ficou na beira da boca, só para ensinar o ritmo. O coração, que estava pulado, desceu um degrau. Respirei fundo. Pensei, é isso. Ainda não abri o bilhete. Fiquei ouvindo a sala. A luz do abajur segurava o foco certinho. A estante parecia dizer: calma, tudo cabe. O tapete marcava o lugar do pé sem mandar em nada. A chuva do lado de fora virou compasso. Aí sim desdobrei o papel. Letra inclinada para a direita, segura. Se o caminho afrouxar, não puxe. Deixa ele achar o próprio formato. Bati um ufa baixinho. Guardei o bilhete dentro do caderno pardo e passei a mão na lombada, tipo obrigado. Abri a gaveta estreita da mesa. Envelopes pardos sem nome. Um carimbo sem tinta. Peguei, pesei, devolvi. Nem tudo precisa de marca. Às vezes é o corpo que lembra. Reaqueci um pouco d'água no fogão a lenha. Só o começo das bolinhas, sem pressa. Devolvi calor à xícara e segurei com as 2 mãos. Descobri que não era sede. Era a temperatura. Era dizer: tô ficando. Olhei pela janela. O mundo lá fora seguia sendo mundo. Mas aqui dentro tinha um jeito de arrumar por dentro sem fazer barulho. No balcão, um pano de prata um dedo fora do vinco. Empurrei devagar. A madeira fez aquele clique de ar que organiza. É bobo, eu sei. Mas ajuda. Fiquei mais um pouco, calado, só sentindo. Pensei na correria de hoje, nos e-mails, no tanto de precisa para ontem. E a cabana me respondeu sem palavra. Respira. Escolhe o tamanho das frases. Faz um de cada vez. É isso. Deixei a xícara no pires de barro. Alinhei a cadeira. Encostei a palma na poltrona como quem agradece. A porta seguia entreaberta, do tamanho do vento. Eu ainda não fui. Tô aqui, de boa, aprendendo o passo. Se a borda apertar de novo, eu já sei.
Faço margem com o fôlego. E deixo o resto achar formato sozinho. Parte 2. Fui ficando, ajeitando o ar por dentro. Dei mais um gole e deixei a xícara encostar na mesa, como quem apoia o cansaço e diz calma, já tô vendo. A casa tinha esse jeitinho de conversar sem fazer discurso. Olhei em volta e percebi que tudo ali trabalhava a favor do sossego. A luz do abajur segurando a margem, a estante respirando baixinho, o tapete dizendo, é aqui que o pé descansa. Era simples, e justamente por ser simples, funcionava. Abri a gaveta estreita de novo. Tava tudo igual. Envelopes pardos sem destinatário, um carimbo sem tinta, um lápis gasto esperando alguém que não corre. Peguei o carimbo, pesei na mão, devolvi no mesmo lugar. Nem sempre a vida precisa do selo de feito. Às vezes basta existir com verdade. O coração entendeu. Fui até a pia. A caneca ainda morna pediu água leve por dentro. Deixei correr um fio, girei no ar 2 vezes e voltei pro pires de barro. No balcão, aquele pano de prato continuava um dedo fora do vinco, como se tivesse me esperando admitir que detalhes importam. Passei a palma devagar. A dobra encaixou. A madeira estalou baixinho. Esse barulhinho é quase uma oração. O ar ficou mais limpo sem ninguém ter aberto a janela. Sentei de novo e puxei um dos cadernos de capa parda. A capa tinha os arranhões honestos, história de uso e de tempo. Abri no meio. Página branca, respirada. Escrevi do meu jeito, direto, sem floreio. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer, o suficiente. Parecia simples demais. Mas era justamente esse o poder. 4 linhas que cabem no bolso e salvam um dia inteiro quando a cabeça começa a querer vencer tudo. Fechei o caderno com o elástico e voltei a olhar a sala como quem alinha a prateleira por dentro. A janela preferia mostrar a refletir. Lá fora, a chuva brincava de trocar caligrafia. Ora escrevia em fios longos, ora em gota redonda batendo no peitoril. A casa ficava na sua, só ouvindo. E eu, sem perceber, comecei a ouvir junto. O som que vinha do telhado parecia dizer vai no seu ritmo, não no do aplicativo. Ri por dentro. Fazia tempo que eu não ria com silêncio. Passou pela cabeça aquela vontade automática de pegar o celular e ver se tinha algo importante. Deixei virar vontade passar. Em vez disso, lembrei de 2 pessoas que eu estava devendo uma palavra decente. Anotei de leve para lembrar quando saísse. Mandar mensagem com carinho e sem pressa. Era isso. Gentileza não pede legenda longa. Me levantei e fiz uma ronda pequena pela casa, igual gente que confere janela antes de apagar as luzes. O casaco sem dono no gancho me deu um cumprimento manso. O porta-lápis vazio parecia dizer quando for a hora. Eu te seguro. Na segunda prateleira, uma caixa de fósforo inteira. Peguei, balancei só para ouvir o som. Devolvi. Nem tudo que está pronto precisa ser aceso agora. No limite entre a sala e a cozinha, tinha um espaço que não servia para nada. Peguei um descanso de panela esquecido e coloquei ali, como quem cria uma página em branco no meio do texto. Senti a casa concordar. Coisa que ganha casa para de pedir atenção o tempo todo. E a atenção desocupada é o que a gente mais precisa quando o peito anda estreito. Voltei para a cadeira. Apoiei os cotovelos na mesa e fiquei um tempo só respirando. Era quase meditação, mas sem nome. Meu corpo foi achando o compasso. Inspirar para ouvir. Pausar sem travar. Soltar devagar. O coração que chegou pro lado agora batia no tom da chuva. Meio atrás, meio pela beira. E desse atraso bom nasceu uma calma que não vem de curso. Não promete transformação. Só arruma o lugar onde as coisas encostam. Lembrei do bilhete. Se o caminho afrouxar, não puxe. Tão simples. Tão difícil no meio da correria. Fiquei testando a frase contra memórias recentes. Uma conversa que eu forcei a acontecer do meu jeito. Um prazo que empurrei por medo de desapontar. Uma resposta que saiu grande quando cabia uma linha. Quantas vezes eu puxei o fio e desfiz a trama.
Dei de ombros para mim mesmo, com carinho. Ninguém nasce sabedor. A gente vai aprendendo. Do lado de fora, a chuva deu um descanso curto. No banco sob a marquise, enxerguei duas canecas sem asa, viradas para baixo, vazias e mornas. Pareciam guardar lugar. Fiquei pensando que talvez seja isso que eu mais precise. Aprender a guardar lugar para o que é bom chegar. Sem ansiedade, sem plateia, sem comparação. Puxar a cadeira antes da visita, mesmo que a visita seja eu voltando ao meu corpo. O relógio dentro de mim marcou por extenso, bem claro. 0h06. Sala. Chegou o minuto que puxa a cadeira. Logo veio outro. 0h10. Lugar. O minuto que diz pode ficar. Fechei os olhos. O terceiro veio manso. 0h12. Tapete. O minuto que ensina o pé a parar. Gravei assim, com palavra mesmo, para ver se o Andrew lê do jeitinho certo quando for hora de contar. Por extenso, devagar, sem tropeçar. Quando abri os olhos, percebi que a mesa pedia só um dedo de ajuste, coisa boba. Apoiei as mãos e girei de leve. O assoalho respondeu com aquele estalo bonito de quadro no lugar. É esse som. Sempre esse som. O ar ganhou nitidez. E eu também. Peguei a xícara, agora quase fria, e levei até o fogão a lenha. Reaquecei só um tantinho, o começo das bolhas. Voltei com ela abraçada nas duas mãos. Não porque estivesse fria aqui dentro, mas porque o gesto aquece coisa que não tem nome. Alguém me ensinou sem querer que segurar a xícara é um jeito de segurar o próprio coração numa concha pequena. E cabe. Antes de ir, anotei mais uma linha no caderno. Deixar espaço para o que volta sozinho. Fechei de novo. Passei a palma no encosto da poltrona, igual quem agradece a casa por ter dado guarida sem fazer pergunta. A porta continuava, entreaberta, do tamanho do vento. Não era pressa. Era hora. Fiquei em pé ali na soleira, colhendo mais um pouquinho do silêncio que cura. Depois, decidi, já eu saio. Mas antes, prometi a mim mesmo. Quando a borda apertar lá fora, eu volto ao que aprendi aqui. Pano no vinco. Quadro 1 milímetro. Palavra do tamanho certo. E, se faltar memória, eu lembro do gesto. Xícara nas duas mãos. Respira devagar. Confia no formato que aparece. Tava pronto para dar o primeiro passo. A história ainda tinha caminho. A casa, do jeito dela, já tinha me mostrado. Agora era comigo. Na próxima parte, eu vejo como esse modo anda comigo do lado de fora. Parte 3. Levei o modo comigo, sem estresse. Saí da soleira no meu tempo, sem fazer barulho de porta que sofre. O alpendre me devolveu para a chuva com um toque leve no ombro. Tipo, vai lá, tu consegue. Desci o degrau. Respirei fundo e deixei a trilha me guiar sem GPS do peito apitando. As folhas pingavam em câmera lenta, e eu fui no compasso delas. Não tinha placa, mas tudo apontava para o mesmo lugar. Calma primeiro, resto depois. Logo que peguei a rua, a cidade jogou o de sempre. Buzina torta, conversa atravessada, notificação pedindo senha da minha paz. Quase caí no velho reflexo de responder correndo, mas lembrei da frase que guardei na lombada do caderno. Ouvir primeiro. Respirei fundo, parei sem parar por um segundo, soltei devagar. E respondi simples, chego às 14 com a parte essencial. Nem mais, nem menos. Do outro lado, veio um perfeito, obrigado. É isso. Quando a gente oferece modo, o mundo entende. No prédio, cumprimentei o porteiro do jeito certo, olho no olho, sem aquele tô atrasado que entrega a alma. Subi. Deixei a mochila no canto que escolhi ontem e não mudei de ideia. Bagunça que ganha casa para de sequestrar a atenção. Pus água pro café, e por reflexo bom, enchi a chaleira também. O pano de prato tava um dedo fora do vinco. O universo adora testar se a gente aprendeu mesmo. Passei a palma devagar. Clique manso. Ar alinhado. É bobo. Talvez. Mas organiza uma porção de coisa que nem tinha nome.
Abri o caderno pardo e repeti as 4 linhas em voz que só eu ouço. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. A caneta ficou na mão querendo acrescentar. Mas segurei a onda. Tem dia que a gente só precisa praticar o básico até virar músculo. Escrevi 2 recados do tamanho do gesto. Pensei em você. Como cê tá? E desculpa ontem. Te devo um café. Enviei sem monólogo. Gentileza quando não é performance vira caminho de volta. No trabalho, a mesa tentou virar trincheira de novo. Endireitei a cadeira. Deixei o encosto me segurar. Cortei a tarefa grande em 5 pedaços honestos e fechei o primeiro antes do almoço. Quando bateu aquela voz de não vai dar, favoria a respiração. Inspirar para ouvir. Pausar sem travar. Soltar devagar. 0h06, sala. Chegou o minuto que puxa a cadeira dentro do peito e fala senta aqui. Depois, 0h10, lugar. Tudo tem onde pousar. Por fim, 0h12, tapete. O pé aprende a parar sem pedir licença. Na pausa, fui dar uma volta. Fiquei vendo a chuva bater de leve nas marquises, cada gota com seu destino. Uma senhora repartiu o pão com um moço que nunca tinha visto. 2 guris dividiram fone, cada um com um lado. Pensei, a cabana é esse tipo de detalhe, só quem mora de casa. Quando voltei, caiu o clássico erro de anexo. Em outros tempos eu inventava 5 parágrafos para me explicar. Agora mandei curto. Faltou o arquivo. Segue o certo. E seguiu. Assunto resolvido sem teatro. Fim da tarde. Reunião com cara de confusão. Muita voz querendo dominar a sala. Fiz o que prometi para mim mesmo. Ouvi primeiro. Anotei 2 intenções. Sem roteiro pronto. Quando falei, usei frase do tamanho do ar. Faço a etapa 1 até 14 horas. E fecho a 2 amanhã às 10. Ninguém bateu palma. Mas todo mundo respirou melhor. Às vezes o que resolve não é brilhar. É caber. No retorno para casa, comprei 2 pães só porque sim. Entreguei um pro porteiro com sorriso de tamo junto. Fui subindo escada como quem guarda fôlego para coisa boa. Abri a porta devagar. Deixei a mochila no lugar escolhido. Alinhei a mesa com 2 dedos. Ouvi o estalinho bom do assoalho. Abri a janela só um tanto. A cidade entrou sem invadir. Água para chá. Xícara sem asa nas 2 mãos. Temperatura acertando o que o dia desalinhou. Antes de o cansaço mandar em mim, botei ordem pequena nas coisas. Organizei a gaveta das miudezas. Guardei cada parafuso no seu potinho. Deixei o porta-lápis meio vazio de propósito, que é para ter espaço quando chegar a ideia. Pendurei o casaco no gancho certo. Quando a cadeira ficou livre, entendi o recado. Cadeira serve para sentar, não para segurar cansaço. Peguei o celular e escrevi para quem valia escrever. Não era desculpa cheia de teatro, nem convite grandioso. Era só palavra do tamanho do gesto. Tô com saudade. Se quiser, passo aí sábado com café. Enviei. Fechei o app. Não fiquei de plantão no azulzinho. O que volta, volta sozinho quando tem caminho. Na hora de dormir, rolei o abajur um dedo para baixo. Corte fino de luz que respeita a pálpebra. Deitei e deixei o peito chamar os minutos. Senti o corpo dar aquela soltada do bem, que parece pequeno por fora, mas abre 1 quilômetro por dentro. Antes de fechar de vez os olhos, repeti a senha que a cabana me entregou. Se o caminho afrouxar, não puxa. Confia que o formato aparece. Foi assim, sem milagre, sem trilha épica, só passo no compasso. E, no silêncio seguinte, juro que ouvi aquele clique manso de quadro no lugar. Dessa vez, dentro de mim. Amanhã tem mais mundo, eu sei. Mas hoje eu dormi sabendo segurar a xícara e o dia pelo lado certo. Parte 4. Testei o modo no turbilhão e não perdi a mão. Acordei cedo, céu ainda meio cinza, e fui pro corre já com a promessa que fiz para mim. Levar o modo comigo. Café passado na manhã, chaleira pronta pro chá de depois, sapato alinhado lá na porta.
Antes de sair, passei a palma na mesa só para confirmar presença. O ar respondeu daquele jeitinho que eu aprendi. Clique manso, quadro no lugar. Na rua, a cidade já estava acelerada. Ônibus cheio, buzina impaciente, gente atravessando com o celular puxando o braço. Respirei no padrão que virou o meu trunfo. Inspirar para ouvir, pausar sem travar, soltar devagar. 0h06, sala. 1 minuto que puxa a cadeira dentro do peito. Entrei no metrô num canto quieto e não deixei a notificação pilotar minha mão. Primeiro eu, depois o resto. Cheguei no trampo e o mundo me recebeu com aquilo que ele ama. Urgência com cara de pra ontem. Em outro dia eu já estava no modo atropelo. Mas hoje eu cortei o monstro em pedaços. Mapeei 5 passos. Peguei o primeiro e anunciei. Entrego o essencial até 14 horas. Ajusto o restante amanhã às 10. Não enfeitei. 0h10. Lugar. A cadeira apareceu para cada tarefa sentar direitinho. O e-mail de volta veio com um ótimo. Valeu que não parecia plástico. No meio da manhã, bateu o clássico. Arquivo errado enviado. A vontade de justificar veio na sola do pé. Eu vi. Respirei. Deixei passar como onda. Faltou o anexo. Segue o certo. Só isso. Assunto pousou. Ninguém morreu. Fui tomar água e na volta ajeitei minha mesa 2 dedos pro lado. Outro clique manso. O ar entende quando a gente trata ele com respeito. Na hora do almoço, sentei perto da marquise e fiquei vendo a chuva descer. Cada gota com seu destino. Um senhor repartiu banana com uma criança. 2 adolescentes treinaram uma dancinha tosca e riram mais do erro que do acerto. Eu pensei, o mundo fica de boa quando a gente não puxa o que afrouxou. Deixei a comida chegar no tempo dela. Mastiguei devagar, sem feed me mastigando de volta. À tarde, reunião difícil, vozes grandes. Em vez de construir resposta enquanto o outro fala, ouvi primeiro. Anotei 2 coisas simples. O que é essencial, o que é dispensável. Quando chegou minha vez, usei frase do tamanho do ar. Faço etapa 1 até 14 horas. Fecho etapa 2 amanhã às 10. Se der ruim, aviso antes. Sem medalha, sem discurso. A sala respirou melhor. O chefe não sorriu, mas não apertou a corda. Para mim, vitória de gente grande. Fim do expediente. Peguei chuva de leve na calçada. No mercado, comprei só o que tem nome curto. Pão, leite, fruta. Nada de compensar o cansaço com sacola lotada. No elevador, troquei 3 ideias com a vizinha do quinto. Rimos de um meme antigo, nada demais. Gentileza que não vira pauta. Em casa, pendurei o casaco no gancho certo e a cadeira, livre, agradeceu por voltar a ser cadeira. A xícara sem asa já me esperava na prateleira. Enchi a chaleira, deixei a água no começo das bolinhas e abracei a caneca com as 2 mãos. Era isso que faltava, temperatura. Antes de deitar, arrumei a gaveta das miudezas. Parafuso com parafuso, elástico com elástico, papéis que não servem mais direto pro lixo. Achei um envelope pardo sem nada dentro e sorri. Nem tudo precisa estar cheio para valer. Fechei a gaveta e ouvi o som que virou senha. Estalo manso. 0h12, tapete. 1 minuto que ensina o pé a parar. Desliguei as telas. Rolei o abajur 1 dedo. O quarto me devolveu um tá bom assim. Deitei e repassei o dia como quem dobra roupa. Sem drama. Só encontrando os vincos. Teve erro. Teve pressão. Teve eu puxando o fio. Quase. Mas eu vi chegando e soltei a mão. Ao invés de virar nó, virou modo. E o modo dorme comigo, do lado de dentro, sem ocupar espaço. Amanhã eu repito. Amanhã eu erro e acerto de novo. Tamo indo. Parte 5. O retorno com aquilo que não dá para nomear. Acordei com o barulho da água conversando na calha. A cidade ainda bocejando. Aquele friozinho de levantar com calma. Fui para a cozinha. Passei o café sem espetáculo. E por reflexo bom, botei a chaleira no jogo.
Reguei a planta da janela até a terra ceder 1 centímetro. O cheiro de começo subiu. No balcão, o forno de prato, um dedo fora do vinco, de novo. Passei a palma. Clique. O ar agradeceu. No celular, 3 mensagens pedindo pressa. Uma marcando reunião cedo, outra cobrando um retorno. Ouvi primeiro. Respirei nos pontos. Respondi no meu tom. Te envio o essencial até 10h30. O resto, fecho às 14. A sensação não foi de empurrar problema para frente. Foi de dar forma pro que a pressa sempre tenta deformar. Deu bom. Trabalhei no compasso que aprendi. Cortar em pedaços humanos. Fechar o que cabe na mão. Agradecer quando algo flui. Na pausa, não cliquei por reflexo. Levantei. Alonguei as costas. Deixei a janela entrar sem invadir. A cadeira, livre de casaco, recebeu minhas costas do jeito certo. Em voz baixa, repeti as linhas do caderno, agora sem precisar ler. Ouvir primeiro, respirar nos pontos, não empurrar porta, agradecer o suficiente. Acrescentei, só pra mim, não puxar o que afrouxou. De tarde, dei de cara com um embaraço chato. Gente querendo resolver gritando. Eu podia ir na onda. Preferia acenar com modo. Vamos por partes. Começo assim. Fecho assado. Aviso às 4 se travar. Não ganhei troféu. Mas o clima caiu 2 tons. E bastou. Mas pro fim, cometi um vacilo bobo. Reapliquei o protocolo. Faltou um ponto aqui. Segue corrigido. 2 minutos depois, assunto morto. Engraçado como às vezes o mundo só tava esperando a gente não complicar. Voltei para casa no meu passo. O porteiro ganhou metade do pão. Eu ganhei a história da filha dele que passou numa prova. Subi sorrindo do tanto que é simples quando a gente não veste a armadura à toa. Entrei e larguei a mochila no lugar combinado. Aquilo que tem casa para de pedir atenção. Fiz o chá no piloto suave e segurei a xícara com as 2 mãos. Senti o calor chegar e fazer aquela faxina que não tem vassoura. Sentei na mesa e abri a gaveta estreita. Tava limpa do jeito que deixei ontem. Sem tema, sem peso. Peguei o envelope pardo e guardei de novo. Vazio mesmo. Lembrança de que nem tudo precisa vir com conteúdo para merecer espaço. Olhei a parede e encostei o dedo no quadro. 1 milímetro? Só. Estalo. É isso. Tem ajuste que ninguém vê, mas o ar percebe na hora. Escrevi no caderno 2 linhas que vieram prontas. Quando der vontade de vencer, escolhe caber. Quando sobrar ruído, volta pro 1 minuto por extenso. Fechei com o elástico, passei a palma na capa como quem diz valeu por hoje. A casa respondeu do jeito dela, ficando silenciosa sem virar vazio. Abri a janela um tantinho, lá longe. Juro que senti um cheiro breve de canela. Não procurei endereço. Deixei passar por mim como quem deixa passar um abraço de estrada. Mais tarde, cozinhei simples. Lavei a louça sem transformar em evento. Deixei tudo no lugar sem foto. Fui pro quarto e mexi no abajur um dedo para baixo. Repassei o dia. Teve pepino. Teve tropeço. Teve também eu acertando a mão no que importa. Quando puxei, soltei. Quando afrouxou, respeitei o formato. Aos poucos, sem fanfarra, fui entendendo que melhorar não é mudar de vida, é ajeitar o ar. Deitei. O corpo chamou os minutos de sempre. 0h06. Sala. 0h10. Lugar. 0h12. Tapete. O sono veio por cima, leve, como cobertor que alguém puxa na madrugada. E antes de apagar total, fiz minha promessa boba e sagrada. Amanhã eu volto pro básico, pro pano no vinco, pro quadro 1 milímetro, pra palavra do tamanho certo. Se a borda apertar, eu não puxe. Eu respiro e deixo o caminho achar o formato dele. É isso. Sem heroísmo. Só modo. E o modo, quando vira hábito, fica do nosso lado até quando a memória falha. Amanhã a cabana pode nem aparecer, tudo bem. Eu já trouxe um pedaço dela por dentro.